Muito bom dia, senhor presidente Alberto Meneguzzi, meus colegas vereadores e vereadoras, telespectadores do Canal 16. Eu lhe agradeço, presidente, pela concessão deste nobre espaço. Saiba que quando tiver a necessidade de um espaço regimental, pode contar com a disponibilidade deste vereador. Mas também, neste espaço, gostaria de repercutir, prezados colegas, comunidade caxiense, a representação que me foi dada pela mesa diretora para representar esta casa na reunião da última segunda-feira, no Salão de Atos da nossa Universidade de Caxias, onde nós tivemos um debate muito importante, encabeçado pelo Coré de Serra, pela AMESNI e também pela Universidade de Caxias do Sul, presentes os colegas Adiló de Domênico e Edson da Rosa, também um evento muito importante, onde foi apresentado um estudo elaborado por professores da Universidade de Caxias do Sul, que venceram o processo licitatório dos Coredes da região 3, que engloba o Coré de Serra, o Coré de Hortênsias e o Coré de Campos de Cima da Serra, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, onde foi apresentada uma síntese dos 60 projetos necessários e mais de 200 ações também para o desenvolvimento da nossa economia, da nossa sociedade, nos campos da infraestrutura, da logística e também do meio ambiente. Com o objetivo, essa apresentação de construir estratégias importantes, coordenadas, articuladas e integradas com as demais cidades da região serrana, tão importante no contexto do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Então, lhe agradecer, presidente Meneguzzi, porque foi uma reunião de trabalho, onde a Câmara se fez presente novamente e muito elogiada a atuação do Parlamento Regional. Fundamental, como representação dos legislativos da nossa região, nessa construção que precisa ser conjunta. Não podemos prescindir das forças vivas, das forças empreendedoras, do poder público nas suas mais diversas instâncias e entes federados, e também da própria academia, é a chamada tríplice hélice, que nós não podemos prescindir dessa modalidade hoje de construção coletiva para nós chegarmos ao entendimento. Coordenavam aquele trabalho a professora Mônica Matia, da nossa universidade, o prefeito Setolin, como presidente da MESNI, e também o reitor, vereador Paulo Périco, Evaldo Cuiava, que também fez toda uma explanação da importância da universidade estar à frente desse processo tão importante que foi a apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 2015 e 2030. Mas nós precisamos, vereador Adiló, também recuperar os antecedentes de como isso aconteceu. Isso aconteceu por iniciativa do governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, ex-prefeito dessa cidade, que quando assume em 2015, também com a sua visão, pois também governou Caxias numa maneira coletiva, com todos os entes da sociedade, resolveu, através dos Coredes, que são 28 em todo o estado, fazer esse levantamento, vereador Felipe, do que seria prioritário para o estado para um período de 15 anos. Já havia encabeçado aqui o Caxias 2030 e resolveu também, por uma iniciativa governamental, repercutir isso enquanto Estado do Rio Grande do Sul. Entendo que foi extremamente válido, porque tudo que está neste planejamento, neste plano, e que pode ser aperfeiçoado ao longo do tempo, porque um plano, vereador Frisso, ele nunca é finito, acabado, perpétuo, ele pode vir ao longo do tempo se aperfeiçoar. Ele tem hoje uma ferramenta de planejamento que pode atravessar administrações. Eu entendo que a partir desse documento, sendo o governador eleito ou não, vindo um novo governo, deve dar continuidade
nessas prioridades, que foi tirada essas prioridades em diversos campos da infraestrutura, vereador Edson, da logística, do turismo, do desenvolvimento econômico, da saúde, da educação, inclusive, que eles não podem ter solução de continuidade. Eles precisam, né, dar um andamento importante, e nós tratamos nas diversas dimensões que foram apresentadas, aquela que tem uma maior atenção, que fala das estradas, das rodovias, das ferrovias tão importantes, na questão do corredor de desenvolvimento econômico, tão importante, e que, vereador Frisso, nós vamos ter que encarar isso agora no plano diretor, porque é uma demanda de desenvolvimento econômico. Nós temos no plano diretor ali uma zona de expansão urbana, que ela, basicamente, ela parte ali do contorno sul, percorre toda a região sul da cidade, chegando ao aeroporto de Vila Oliva, como a zona de expansão, mas dita ali no plano diretor que virá a ser regulamentada por lei específica. Acho que nós precisamos avançar nesse sentido. Estamos fazendo um estudo para apresentar na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que seria esse corredor que passasse a interligar Caxias do Passo Fundo, Nova Prata, Bento Gonçalves, Farroupilha, chegando a Caxias do Sul, e que envolve também a triplicação da RS 122, tão importante no trecho Caxias-Farroupilha. Então, esse é o momento, nós entendemos, de aproveitar esse estudo e aprofundarmos um pouco mais, porque é uma demanda, inclusive, dos nossos empresários, na questão, né, da infraestrutura e logística, no que tange a esse corredor de desenvolvimento tão importante para que nós possamos ampliar a nossa matriz. Estamos numa estrangulação logística central agora, mas não adianta, no meu entendimento, Adiló, nós termos um aeroporto internacional de cargas e não termos uma ligação disso com o Estado. Eu lhe concedo uma parte. Obrigado, vereador Toigo. Foi bem abordado por Vossa Excelência, e dizer que este é um plano muito mais profundo do que se imagina. E não é um plano para terminar do governo Sartori ou governo A ou B, alguém vir aí desafiar, ó, não fez isso, não fez aquilo, prometeu, não cumpriu. Isso aqui é um plano para mais de 20, 30 anos e que pode ser complementado, e que lá foi muito bem colocado pelo prefeito Setolin. Há que se reunir os prefeitos desse conglomerado da região metropolitana da Serra e elegerem as prioridades. Não se consegue fazer tudo de imediato. Então, diferente daquilo que se faz, às vezes um governo faz o seu plano para 4 anos, depois a oposição ou quem sucede ficar cobrando, não fez isso, fez aquilo. Não, isso aqui é um plano de desenvolvimento regional que tem que ser somado, todo mundo se unido. Sartori teve a visão de provocar essa discussão, mas outros governos que sucederem têm que entender que isso aqui é uma questão de sobrevivência da região metropolitana da Serra. Ou nós nos unimos e aprendemos a fazer política com os nordestinos, ou nós vamos sucumbir. Não tem outra saída. Ou a gente se une, esquece as diferenças políticas, ou esta cidade vai ser a cidade da lembrança, do saudosismo, porque nós estamos ficando para trás. Muito obrigado. Meus cumprimentos, vereador Adiló. E eu vejo justamente isso. Como o plano já está pré-estabelecido, né, de sua realização até 2030, são 49 municípios. Nós estamos falando de um contingente de população que se aproxima de 1.200.000 pessoas. E entendo, sim, que todas essas demandas, elas podem, inclusive, estar incorporadas, vereador Velocino, nos planos de governos, não somente do governador atual, das outras agremiações que vão estar competindo no próximo pleito eleitoral, estar ali. E vamos ver qual dos governadores, e isso o ex-presidente do Cored colocou como sugestão, que nós entendemos que nós precisamos levar isso, enquanto Serra Gaúcha, aos candidatos ao governo do Estado, para ver quem vai ter capacidade de se comprometer com a execução dessas obras. Então, eu vejo que foi importante, né, foi um trabalho de fôlego, né, uma equipe de professores da universidade de 8 campos, todos eles técnicos, especialistas em suas áreas, e são
obras não somente para o presente, mas com visão de futuro, ações para o desenvolvimento regional da nossa cidade, né? E foi justamente identificado todas as potencialidades setoriais e justamente aquilo que é mais importante, nós vamos detalhar agora em declaração de líderes, senhor presidente, toda essa questão da carteira de projetos, né, com os objetivos, as justificativas, o escopo, um cronograma de realização, vereador Kiko, mas o principal, e Vossa Excelência tem tocado nesse assunto, onde iremos buscar os recursos para realizar essas obras? Se me permite continuar a declaração de líder da bancada do PDT, segue com a palavra o vereador Gustavo Toigo. No mesmo assunto, eu lhe dou uma parte, vereador Felipe Grêmio Maier. Vereador Toigo, vou tentar ser bem breve e até utilizar um pedaço da fala do vereador Adiló, quando ele falou das bancadas do Norte e Nordeste, dos deputados federais. Nós falamos aqui ano passado, já em alguns momentos, principalmente o vereador Eloy Frisso, da união que existe entre os deputados federais do Norte e Nordeste, e nós não temos que criticar eles, nós temos que aprender com eles em algumas situações. Se hoje a Bahia é um canteiro de obras, é porque tem a união dos deputados federais, coisa que não acontece no Rio Grande do Sul. Que os nossos deputados federais aqui travaram um grenal entre eles e cada um pensa de um jeito, quem perde é o Estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao trabalho do Cored, eu pude acompanhar ano passado em algumas situações, sendo convidado como presidente da Casa, esse pensamento estratégico de Estado, né? É a visão de futuro que o atual governador tentou e vem tentando implantar dentro dos mais variados setores do governo, que isso se mantenha para os próximos 15, 20, 30 anos. São políticas que, independem de quem for o governador eleito, elas têm que ter sequência para o Estado começar a respirar. E as regiões têm que pensar de forma unificada, de forma macro, decidir o que é importante para uma região inteira, e nós aqui temos uma vantagem já, porque nós temos a região metropolitana da Serra Gaúcha criada. Nós temos impacto já na telefonia, nos valores da telefonia, que nós não temos mais ligação interurbana por causa da região metropolitana da Serra. Esse é um exemplo apenas. Então, se nós tivermos a capacidade de ter um pensamento conjunto entre os líderes que são os prefeitos, as câmaras já vêm fazendo isso há mais de um ano. As câmaras da região vêm trabalhando de forma unificada. O que falta agora é com que os chefes dos poderes executivos se reúnam e comecem a pensar como região. Né, definir obras para o futuro, e não vai ser obra que vai acontecer esse ano, é obras que vão acontecer em 15, 20, 30 anos. Temos que pensar no aeroporto regional, na modificação dessa infraestrutura que nós temos aí de estradas que estão defasadas, mas é um pensamento conjunto. Então, se nós tivermos a capacidade de trabalhar de forma unificada, um pensamento regional, trabalhar a região como prioridade, não somente a sua cidade, eu tenho certeza que o Estado vai andar, porque nós vamos estar trabalhando de forma unificada. Muito obrigado, vereador Toigo. Sem dúvida, Felipe, Vossa Excelência tem razão, esse é o pensamento. Só para citar um exemplo, quando nós iniciamos o trabalho, né, do turismo industrial, nós sempre pensamos enquanto Serra Gaúcha. Nós não temos outra saída que senão desenvolver a região como um todo, e as dimensões justamente falam isso, o que foi abordado. Na questão ambiental, por exemplo, chegou-se a um denominador comum, vereador Adiló, que não se pode mais trabalhar a logística reversa dos resíduos. Vamos pegar o exemplo dos computadores, dos aparelhos eletrônicos. Hoje, se nós não trabalharmos a questão de um consórcio regional, então temos que, porque é muito caro, vereador Edson, justamente uma cidade só, né, trabalhar toda essa questão da logística reversa no que tange a isso. Nós precisamos trabalhar enquanto região. A questão do turismo, né, o fortalecimento dessa matriz, né, na Serra Gaúcha, com ênfase também na questão do enoturismo, né, muito forte na região dos vinhedos também. A dimensão econômica, vereador Velocino, novamente, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Agricultura, o incentivo à agricultura familiar. Eu entendo que a comissão precisa trabalhar isso, inclusive utilizando-se dessa ferramenta do Parlamento Regional, porque foi uma prioridade identificada, né? As energias renováveis, inclusive, sistemas fotovoltaicos. A questão da habitação e do urbanismo também, os programas de controle dos parcelamentos irregulares, tanto aqui no meio urbano quanto no campo rural, né? Nós temos que ficar atento a isso, mas temos um programa de alerta aos donos das terras do interior e da colônia para que não caírem no conto da sereia lá e parcelarem de maneira irregular, né, as suas terras. E também a questão, vereadora Paula, da gestão da saúde, não é? Que ficou como prioritária a questão da qualificação da atenção básica e a qualificação na gestão, que Vossa Excelência tanto fala. E justamente outra na educação.
E o que nós deixamos enquanto, vereador Felipe, o que nós deixamos enquanto solução, enquanto uma sugestão para que isso saia do papel? A instituição de poderíamos chamar de um comitê, mas de um grupo de acompanhamento para dar continuidade e também efetividade, vereador Rodrigo. Não adianta nós fazermos todo esse levantamento, um belo trabalho técnico com a participação de todos, se nós não entregarmos algo. As prioridades precisam ser entregues para se ter credibilidade, inclusive, nesse plano estratégico. Então, nós colocamos, e foi acatada como primeira alternativa, a criação desse grupo de acompanhamento com representação de quem? Aquilo que o vereador Felipe falou, a presença de todos os prefeitos, que são, em tese, a liderança maior nas cidades, porque tem a caneta, vereador Frisso, são ordenadores de despesa, têm condição de encaminhar os projetos, de buscar, através dos seus secretários, operações de crédito, linhas de financiamento para fazer os investimentos, representantes do setor empreendedor, ou seja, da iniciativa privada, que são aqueles que são da indústria da transformação, seja também no serviço, no comércio. Nós precisamos, as academias, e aqui não falo só da universidade, eu falo do Instituto Técnico Federal, eu falo do Centro Universitário FSG, de outras instituições de nível superior que têm que estar representados, e nós precisamos também ter a comunidade ali. A comunidade tem que estar representada, as associações de moradores, os Coredes, as associações precisam estar aí. Para quê? Fazer essa avaliação do plano e o que é prioridade. Aquilo que ficou... não me lembro a fala de quem disse isso. Quem tem muitas prioridades, não tem prioridade nenhuma. Nós precisamos eleger a principal, é Nova Prata, para desenvolver a região, inicia-se por Nova Prata. É Flores da Cunha, é Bento Gonçalves, é Caxias, mas pensar enquanto região. Então, eleger a prioridade mais urgente para a região e ver o que se pode fazer, e na sequência, a segunda prioridade, a terceira prioridade e assim por diante. Então, esse grupo que foi sugerido e vai acontecer porque a universidade, junto com o Cored e a MESNE, irão fazer o desenho de como vai funcionar esse grupo, com participação de políticos, agentes públicos, com poder para isso, um grupo técnico, justamente para saber onde encontrar esses recursos, vereador Kiko, seja lá no Orçamento Geral da União, seja uma emenda parlamentar, seja numa agência de fomento, seja uma concessão, seja uma parceria público-privada. Esse grupo precisa dar o norte. E nós, do campo político, vamos lá e fizemos o nosso lobby, a nossa participação. Eu acho que o exemplo da Bahia que o vereador Felipe deu é muito importante. Não temos mais espaço para vaidades, para disputas pessoais. Nós precisamos realmente agora ter a unidade, o documento está pronto, ele foi bem feito e acabado, agora é nós ter essa unidade, e esse grupo, vereadora Paula, eu vou lhe considerar uma parte, tem que ser o porta-voz das demandas. O vereador Edson tinha me solicitado. Vereadora Paula, na sequência, vereador Edson. Vereador Toigo, lhe parabenizo pelo tema, eu gostaria muito de ter estado lá, porque é olhar para o longo prazo e é olhar o olhar conjunto, com conexão, com inclusão. A minha colocação é mais assim no sentido de uma pergunta para o senhor nos expor assim, em relação à mobilização por Caxias, esse movimento importante que também está sendo iniciado e que tem esse objetivo. Aonde se encaixaria para a gente não ter ações paralelas, porque elas se encontram totalmente, Eu entendo que é mais uma força, mas neste momento, vereadora Paula, nós precisamos ter um condutor. Eu acho que assim, essa questão do Mobiliza Caxias é uma ferramenta importante, mas ela mais é local. Eu acho que nós temos que trabalhar a questão no âmbito do desenvolvimento regional, macro. E nós estamos recebendo Piquet aí, José Piquet, o economista espanhol, na próxima semana, e pelo que sei, a informação que me chegou, essa casa vai ser convidada, as comissões temáticas também, os presidentes das comissões, e também o Mobiliza Caxias vai estar integrado, porque eu entendo que alguém precisa liderar com força o projeto. Não é mais tempo de nós não integrarmos forças, agora é unir forças, aproveitar esse valor, esses recursos humanos que nós temos e estamos à disposição. Me parece que caiu a ficha da região, essa é, pelo que eu ando acompanhando nos últimos 12 anos, me parece que uma força isolada não tem força. Então, ou se integra todos,
né, de maneira, né, justamente, principalmente esses 3 setores, a iniciativa privada, através dos seus empreendedores, o poder público, político e a universidade, as instituições de nível superior, interagindo nessa triangulação com a destinação da comunidade como beneficiária em última análise. Vereador Edson, por favor. Só para colaborar um pouquinho, vereador Toigo, e até ajudando a vereadora Paula, eu acho que a representação do município do Mobiliza Caxias deve estar presente através do executivo, do seu representante e dos prefeitos que lá estavam também. Acho que isso que é importante também, né? Nessa visão estratégica que foi apresentada. E eu fiz memória, vereador Toigo, quando estava na Secretaria de Educação, o vereador Felipe também, nós fizemos todo um arrazoado e um apanhado das necessidades locais. E aí se tem um extrato de Caxias, né, e essa visão estratégica de Estado que o governador Sartori teve também, e ali, evidentemente, que colocada pelo reitor Isidoro Zorzi à época, o professor Isidoro Zorzi, está aí contemplado nos COREDs. O que nós temos que fazer tem a instrumentalização, vereador. As prioridades estão ali elencadas. Agora nós temos que fazer com que saia do papel, para ter esse pensamento e essa ação coletiva. Então, não se cabe mais no campo das vaidades aqui. A discussão foi feita, é isso que se quer. Agora, efetivamente, tem que fazer com que esse instrumento aconteça. Tem que acontecer, né? Porque todo o estudo está ali colocado, muito bem colocado pela academia. Aliás, uma reunião estratégica, enxuta e objetiva. Era isso, vereador, só para contribuir para quem não estava lá. E eu finalizo, presidente, só puxando o gancho do vereador Edson, que me esqueci de citar o presidente do Cored Serra, que foi um dos que conduziu a reunião, Isidoro Zorzi, e ele tem uma frase célebre, que eu acho que cabe para esse momento. Nós precisamos construir a unidade na diversidade. Obrigado, presidente.